Então, Luiz, eu dou aula no meu curso, eu tenho um curso de matéria isolada, preparo alunos para o vestibular, dou aula num dos colégios de referência aqui de Recife, que é o Colégio Núcleo, e é isso. A gente vive para contribuir aí para o crescimento do pessoal, para a aprovação do pessoal. E vamos falar agora como vem se apresentando, né, essas questões do Enem sobre a Era Vargas, as últimas edições. O que é que você tem a nos dizer? Então, Era Vargas é um conteúdo que passou aí 2 anos sem ser abordado em prova, né? E aí, de forma surpreendente, inclusive, ano passado vieram 2 questões na prova de humanas, o que é algo muito bom, né? Porque eu considero Era Vargas um divisor de águas, né? A história do Brasil foi uma antes do Vargas e passou a ser outra depois do Vargas, né? Então é importante que o aluno ele tenha a preocupação de estudar esse assunto de forma mais aprofundada, né? E a gente sabe que o aluno de segundo grau, ele foca naquilo que cai, né, em prova, sobretudo o aluno que realmente tem como objetivo o ingresso na universidade. Então, a partir do momento que um assunto não é muito abordado, o aluno tende a negligenciar esse conteúdo, né? Então, fiquei bem feliz em rever Era Vargas em prova, porque é um assunto que, de fato, vale a pena o aluno conhecer, não só a título de prova, mas a título de cidadania, de consciência cidadã mesmo. E pegando carona na Era Vargas, não podemos esquecer da questão da literatura, né? Como está presente a mudança de olhar nos escritores da época que começaram a retratar o país como ele é. Aí vem Graciliano Ramos, vem Euclides da Cunha, vem Raquel de Queiroz, vem mostrar esse regionalismo que até então não era mostrado nas obras anteriores. Então, é um conteúdo que vem a somar, né? Não só com a questão histórica, o contexto histórico, mas essas contribuições culturais, né? E chega na literatura com essa gama de autores que são reconhecidos e todo ano cai em questões na prova de linguagem. Perfeito, Luiz, perfeito. A Era Vargas ela é rica em todos os aspectos, né? Aspecto político, aspecto econômico, aspecto social, aspecto cultural, né? Inclusive, pela primeira vez, o movimento feminista, e aí já que você citou personagens emblemáticos da literatura feminina, né? O movimento feminista, pela primeira vez, foi atendido pelo Estado exatamente na era Vargas, né? É no governo do Vargas que se estabelece o voto feminino. Então, é a primeira grande conquista do movimento feminista no nosso país, né? Na história do nosso país. E me diz uma coisa, quais são os filmes ou séries que você costuma sugerir para seus estudantes, para eles se prepararem melhor, para eles conhecerem melhor esse contexto da Era Vargas? Documentários existem vários, Luiz. Uma gama de documentários. Mas filme, existe um filme que não fala exatamente da Era Vargas, porque eu particularmente desconheço um filme que fale da Era Vargas como um todo. Mas existem filmes que falam sobre a figura do Getúlio, né? Não especificando o governo dele na Era Vargas, mas falando da figura dele. E que é importante a gente conhecer a pessoa para entender um pouco do que ele vai fazer durante o governo. Então, existe um filme que eu curto muito, que é Getúlio. Getúlio é um Hum, filme que vale a pena o aluno, o aluno assistir, o público assistir, porque fala de forma muito coerente da personalidade do Getúlio Vargas. correto. E, assim, quais são assim, os recortes da Era Vargas que podemos fazer no contexto atual, principalmente no nosso país, né? Na questão política? O que é que você costuma falar, abordar na hora da sua aula sobre
Então, Luiz, sobre esse recorte. falar de Era Vargas e política, né, é algo que hoje a gente tem que falar sempre, tá? A gente tem que falar sempre, a política ela tem que ser falada o tempo todo, até porque falar de política é diferente de doutrinar pessoas, né? Então é importante que o público tenha essa percepção. E compreender essa diferença, né? Total, Dominação. mas o senso comum muitas vezes acaba colocando na mesma panela, né? Discussão e doutrinação, que são coisas completamente diferentes, né? Eu posso falar minha opinião política e minha interpretação política e não necessariamente estar me doutrinando. Eu estou apenas expondo a minha opinião e você pode expor a sua e de uma discussão intelectual pode surgir novas ideias, novas percepções. Então, eu acho que a discussão e o choque de ideias faz parte da própria democracia, né? Mas quando a gente fala de Vargas e traz para o nosso contexto atual, isso me rememora muito o ano de 37, né? No ano de 37, Getúlio Vargas, durante as campanhas eleitorais, inclusive, né? O ano de 37 foi ano eleitoral aqui no Brasil. E o Getúlio Vargas, ele fez um discurso colocando para a população que o Brasil estava sob ameaça comunista, que os comunistas queriam destruir o nosso país, queriam tomar o nosso país. Comunistas Uma linguagem muito parecida, né? Que escutamos hoje, né? Hoje as pessoas acabam associando o PT, ou quem defende o PT, com o comunista, coisas que são completamente distorcidas, sem embasamento, sem profundidade, até porque na realidade o Brasil nunca teve. A história está aí para mostrar isso. O Brasil nunca teve sob ameaça comunista, nunca. Tá? Até hoje as pessoas nem sabem direito o que é comunismo. Tá? Porque, na realidade, isso foi um discurso feito por alguns indivíduos, inclusive, no intuito de provocar uma instabilidade social, uma instabilidade política, visando um golpe. Né? Então, isso aconteceu com Getúlio em 37, isso aconteceu com os militares em 64. E isso é muito preocupante, porque, como você falou, a gente vê esse discurso hoje em dia, né? Que a esquerda é comunista, que a esquerda quer destruir o Brasil, né? Então, são discursos que a gente já viu na história e a gente sabe que não terminaram muito bem. Então, são discursos preocupantes, independente de você ser de direita ou de esquerda, até porque você pode ser de direita e não ser extremista, né? A polarização, né? Está sempre aí no centro das atenções, né? Você pode ser de esquerda e não ser um fanático, né? Não ser um extremista de esquerda. Então, eu acho que a discussão equilibrada entre a direita e a esquerda, isso é muito salutar, né? Mas esse tipo de discurso de que o Brasil está sob ameaça comunista, isso é um discurso muito polarizado, isso é um discurso muito extremado e tendencioso, né? O objetivo nunca é a defesa da democracia, como se coloca, né? O objetivo, muitas vezes, é golpe de Estado mesmo. E a gente vê discursos no nosso país como o fechamento do STF, fechamento do Congresso. E isso é muito complicado, isso é muito preocupante, inclusive, né? As pessoas, muitas vezes, não têm a real percepção do que significa isso, né? Isso. Até porque a cada geração, né, o golpe de 64, o golpe de 37, a cada geração fica mais distante, né, para as gerações o que aconteceu no passado. E como muitas vezes as ciências humanas elas são negligenciadas, o aluno, a sociedade, o estudante, as pessoas acabam que não têm a percepção exata dos interesses por trás de um discurso como esse, né? Muito bem. E pegando o gancho aí da questão do recorte no nosso contexto, né? Aí vem a história das fake news, né? Que também é um meio que lá atrás foi utilizado por Vargas, né?
Na de realidade, outra maneira. na realidade, as fake news, elas não são nenhuma novidade para a história, né? A gente só não usava essa expressão fake news, né? Por exemplo, em 37, Vargas, ele fez uso de fake news, sendo que a gente usa o termo de plano Cohen. Getúlio Vargas, com a ajuda de militares. Oi, Natalinha, tudo bom, meu amor? Saudade de tu. Então, em 37, Getúlio Vargas, ele publicou na imprensa brasileira, contando com a ajuda de alguns integrantes de um partido que existia aqui, chamado de AIB, a Ação Integralista Brasileira. Partido esse que, inclusive, tinha como sua referência política o Benito Mussolini, um partido que defendia abertamente o fascismo, né? Tá vendo? O fascismo tupiniquim, como ficou conhecido. Mas o fato é que Getúlio Vargas, em 37, ele publica na imprensa brasileira diversas cartas. E essas cartas foram assinadas por um indivíduo que nunca existiu, nunca, chamado de Cohen. E essas cartas davam a entender que Cohen era um comunista que estava vindo da União Soviética a serviço de Stalin e que esse comunista estava vindo para o Brasil para libertar Luiz Carlos Prestes. Prestes, que participou de um movimento contra Vargas, chamado de Intentona Comunista. Inclusive, eu discordo completamente desse termo, porque Prestes, por mais que ele se declarasse comunista, inclusive viveu na União Soviética, mas o projeto político de Prestes para o Brasil não era comunista. Não era, só é a gente pegar a pauta. Prestes, ele presidia um partido chamado de ANL. A ANL defende a propriedade privada, a ANL defende a liberdade política, a ANL defendia uma liberdade de expressão, uma liberdade de imprensa, o que descaracteriza completamente o comunismo. O comunismo, lembrem, é a extrema esquerda. Então, da mesma forma que quando a gente fala de nazismo, quando a gente fala de fascismo, a gente fala de uma extrema direita, quando a gente fala de stalinismo, de comunismo, a gente fala de uma extrema esquerda. E eu considero os extremos como sendo igualmente danosos para a sociedade. Porque se a gente fala de extremo, a gente fala de ditadura, seja uma ditadura de esquerda, como aconteceu na União Soviética com Stalin, seja uma ditadura de direita, como aconteceu no Brasil com Vargas, como aconteceu no Brasil com a ditadura militar. Mas ditadura já está dizendo, é retirar a liberdade da sociedade. Então, eu acho que quando a gente perde a sociedade, ou melhor, quando a gente perde a liberdade, nós, como sociedade, a gente só tende a perder, né? Eu acho que a liberdade é o nosso bem mais precioso. Imagina a gente ter a liberdade de fazer uma live e falar aquilo que a gente acredita, né? Agora, tendo, obviamente, uma preocupação de falar aquilo que a academia coloca, aquilo que os cientistas colocam, não aquilo que a Não gente... achismo, né? Não simplesmente aquilo que a gente acha que deve colocar, né? Então, a gente precisa ter muito cuidado para não confundir liberdade de expressão com irresponsabilidade de expressão. O discurso, ele sempre deve ser responsável, né? Então, ele tem que ser pautado em estudos acadêmicos, em estudos científicos, porque senão é achismo. E o achismo ele é muito complicado, porque se eu tenho visibilidade, né? Se eu tenho visibilidade, eu sou presidente do Brasil, eu tenho visibilidade, e eu vou para a imprensa e falo aquilo que eu acho, sem nenhum tipo de embasamento, esse meu discurso ele vai influenciar muita gente. Com certeza. E essas pessoas estarão sendo influenciadas de forma completamente equivocada. Então, a gente precisa ter responsabilidade com aquilo que a gente fala. É tanto que se você me pedir uma bibliografia de onde é que eu estou tirando tudo que eu falo, eu lhe passo uma bibliografia completa. Então, não é um discurso de suposições, de achismos. Não, é um discurso que foi pautado em estudo, em pesquisa, em anos de trabalho, né? Em trabalhos sérios desenvolvidos por universidades, não só no Brasil, mas no mundo todo, enfim.
Então, Getúlio Vargas, ele publicou uma série de cartas falsas em 37, dizendo que esse comunista chamado Cohen iria libertar Luiz Carlos Prestes, que naquele momento estava preso, e que, junto com Prestes, o Cohen iria implementar uma ditadura socialista no Brasil. E aí Vargas publica essa fake news, a sociedade acaba acreditando, ou pelo menos uma parcela da sociedade acaba acreditando, e essa parcela acaba concordando com o fechamento do Congresso. Getúlio Vargas ele decreta estado de sítio. No dia 10 de novembro de 37, Vargas decreta estado de sítio, fecha o Congresso e vai governar até o ano de 45. Portanto, são 8 anos de ditadura que a gente vai chamar de Estado Novo, né? E que foi o período mais truculento da era Vargas. Então, fake news definitivamente não é nenhuma novidade para a história, não. Principalmente a história do Brasil. Olha aí, um monte de gente legal entrando aqui. Maria Socorro, Will Medeiros, Arthur Holanda. Teve sua irmã, mandou um abraço aqui, tá? Tô Natália vendo. Chaves. No final, a gente vai abrir espaço para perguntas. Vamos falar agora como é possível relacionar outros assuntos com a Era Vargas, assuntos de outras áreas. Bom, de outras áreas, eu não sou a pessoa mais apropriada para falar, mas com certeza absoluta você tem como vincular, inclusive você já fez isso no início, você tem como vincular a Era Vargas com literatura, por exemplo. Né? Você tem como vincular a Era Vargas com arte. Né? Você tem como vincular a Era Vargas com a sociologia. Né? Agora, obviamente... Obrigado, Maria, obrigado. Agora, obviamente, o assunto específico e discorrer sobre conteúdos específicos, aí eu acho que fica melhor a cada professor na sua matéria. Mas dentro de Dá para história... trabalhar essa multidisciplinaridade, né? Dentro da Era Vargas. Dá, total. Geografia, principalmente, né? Dá, com Questão da certeza. industrialização. Dá, com certeza. Falando sobre indústrias de bens de consumo, indústrias de base, né? Inclusive, Getúlio Vargas ele investiu muito em indústria de base durante o Estado Novo, criando, inclusive, o nosso primeiro parque industrial, né? Mas dentro de história mesmo, a gente pode fazer uma correlação de conteúdos, né? Você pode relacionar a Era Vargas à crise de 29, você pode relacionar a Era Vargas ao nazifascismo europeu, você pode relacionar a Era Vargas à Segunda Guerra Mundial, você pode relacionar a Era Vargas, inclusive, após Segunda Guerra. Então, você pode relacionar a Era Vargas aí com uma gama de conteúdos e que, inclusive... Vai ficando até mais fácil para o aluno pegar esse assunto para prova do Enem ou para outra possibilidade que cair, né? Com certeza, Luiz, com certeza. Como eu falei para você E no início, a Era Vargas ela é um marco, né? Ela é um divisor de águas, então é fundamental que o aluno, de fato, se debruce sobre esse conteúdo, não só para o vestibular, mas eu diria que para a vida mesmo. tá vendo? Que pena que foi negligenciado há alguns anos, né? Algumas edições do Enem, né? Como você falou.